De volta com o Tá Feito desta quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, nós teremos aqui o convidado especial que fez com que o Carvalheira e o Paulo Moura chegassem mais cedo. Isto prova que a sabatina hoje vai ser pesada. Fábio Barros já está franzindo a testa, mas disse de bastidores: manda que eu bato no peito e devolve a pancada. Vamos, e hoje vai ser bom, gente. Então, Garrafa, solta a vinheta que eu quero ver hoje aqui os bastidores. Solta a primeira vinheta. Politicando. Bom, deixa eu falar um pouquinho do nosso canal do YouTube, que tanto tem já algumas coisas colocadas pelo Garrafinha, como terão, né, lá nos nossos canais, esta entrevista com o Fábio Barros, daqui a pouco faço a apresentação mais formal dele, como outros trabalhos já feitos por nós. Vamos lá, você segue o Rádio Nova FM Recife, nosso canal. Além disso, você pode nos acompanhar pelo Instagram, tá? Tafeito.pe. Então, o zap, claro, para você mandar, você do Paulista, que quer mandar perguntas aqui pro Fábio Barros, anota aí, 982244621, você quer sugerir ou quer apenas nos iludir que gosta do programa para participar do sorteio do Dia dos Pais, manda também que a gente acredita, tá bom? Gente, estamos aqui já com o nosso professor também, fico feliz, biólogo, especialista em meio ambiente, em trânsito e segurança pública, presidente do Parlamento Metropolitano e da Câmara de Vereadores, além de pré-candidato do PDT, Câmara de Vereadores do Paulista, tá? Candidato do PDT à Prefeitura do importante município da região metropolitana, a cidade de Paulista. Eu quero, antes de passar a bola para os nossos debatedores, ávidos e afiados por questionamentos, eu quero boa tarde do nosso vereador, pré-candidato Fábio Barros. Boa tarde, vereador, seja bem-vindo ao Tá Feito e obrigado por ter vindo aqui, se deslocado de lá até aqui. Eu sei que foi uma caminhada, mas é uma satisfação tê-lo conosco. Primeiro, uma boa tarde a você, Luiz, uma boa tarde ao Paulo, que está conosco aqui. Eu já vou tratando ele com cuidado, com carinho, para ele me tratar bem também. Aqui com o Marcelo, que está conosco nessa tarde. Mais uma boa tarde muito especial para os ouvintes da rádio, né? Porque são eles que têm o valor nesse momento de nos acompanhar e querer saber sobre a política, sobre aquilo que a gente pensa. Então, uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nova. Bom, eu quero lhe alertar que essa cara de bom moço do Carvalheira é só a cara. Imagino. A fera é ele, o lobo mau aqui é ele, viu? Cuidado. Mas a gente combinou que Paulo vai ser mais pesado, não vai ser fofo não. Hoje eu vou ser mais fofinho. Pronto, então tudo bem. Não, é bom, tem que ter um contraponto, porque o Denis, você viu que a cara do Denis não é uma cara muito boa. Ele pode ser que o Denis contra-ataque. Não é bom. O homem mexe com a segurança pública, tem que ser de leve. Meu caro amigo Paulo Moura, assuma, eu vou ficar só aqui de butuca quando precisar. Se ficar também muito suavezinho como foi ontem, o couro canta, viu? Vamos lá. Pois é, estamos aqui com o pré-candidato Fábio Barros, presidente da Câmara do Paulista, né? Eu aprendi que é do Paulista, não é de Paulista não, é o município do Paulista. Certo. Presidente, recentemente nós tivemos aí um fato desabonador na política do Paulista, que foi o afastamento do prefeito Júnior Matuto, certo? Porém, isso aconteceu 7 anos e 6 meses após do mandato dele. O senhor, como presidente da Câmara dos Vereadores de Paulista, vereador há muitos anos, o senhor não vê a Câmara como omissa no seu papel de fiscalização, né? Deixar as coisas chegarem a este ponto que aconteceu? Qual é a sua posição em relação a isso? Importante, Paulo, é deixar bem claro sempre o papel da Câmara de Vereadores. Porque a população sempre enxerga o vereador dentro daquele arcabouço, daquilo que é o vereador, o fiscalizador do poder público, o fiscalizador do executivo, do prefeito, mais especificamente, daquilo que a prefeitura vem realizando. Obviamente, nós estamos aí diante de uma situação lastimável. O afastamento de um prefeito é algo muito ruim. Em qualquer condição, isso não é bom, mas é necessário afastar quando a justiça identifica algo dessa natureza. E foi o que aconteceu, foi a decisão judicial, que tem origem, é bom entender, numa investigação, na verdade em duas investigações, duas ações investigativas da Polícia Civil, que foi chamado inclusive pela polícia
de operação, uma Churume e a outra operação Locatário. Que a gente dá para falar aqui um pouco sobre essas duas situações que levaram ao afastamento do prefeito. Para você ter uma ideia, só para que conste, no ano de 2016, a Câmara de Vereadores, melhor, no ano de 2018, me perdoe, a Câmara de Vereadores, capitaneada pelo presidente, no caso eu, que estava como presidente na Câmara, diante de algumas denúncias que chegaram à casa, de que a empresa responsável pela limpeza urbana, que é através de uma parceria público-privada, na época a I9, nós recebemos uma denúncia de que existia uma irregularidade na prestação de serviços, que não estava sendo a contento. De um outro lado, o prefeito dizia que havia um desentendimento entre a prefeitura e a empresa, de que a empresa não estaria cumprindo com o seu dever. O que deu origem, primeiro, ao que foi o afastamento dessa empresa, primeiro por decisão do próprio prefeito, dessa empresa sofreu uma intervenção da prefeitura, isso no ano de 2018, foi um documento de uma visita técnica feita pela Câmara. Fomos nós que tivemos lá na unidade de operação, que fica no bairro da Miroeira, inclusive, inicialmente, alguns vereadores, depois todos os vereadores numa reunião com a empresa cobrando. Eu fiz um documento específico, até porque é minha área de especialidade quanto profissional, de analisar essas ações que envolvem a questão ambiental e a questão do resíduo sólido, tem essa relação muito direta. Nós fizemos um questionamento muito forte, não só do plano de trabalho da empresa, mas também da execução de um contrato que tinha, um exemplo, só para você entender, a obrigação de apoiar os catadores, a cooperativa de catadores e ter a coleta seletiva na cidade de Paulista, que nunca foi implementada. Esse documento foi encaminhado ao Ministério Público, com absoluta certeza influenciou no processo de investigação daquele órgão específico, que é controlador também, que tem papel fiscalizador. Então a Câmara não foi omissa, mesmo a Câmara tendo na sua grande maioria vereadores de governo. Outra coisa importante é que essa ação da Polícia Civil deflagrou a partir de uma outra operação, que foi a Operação Chaminé 1 e 2, que inclusive tem como um dos investigados o ex-presidente da Câmara, ainda até o ano de 2016, eu assumo em 2017, eu sou posterior à presença do presidente que me antecedeu. E naquela época, um exemplo, essa investigação é que dá origem também a uma outra denúncia que vai correr de forma sigilosa a investigação na Polícia Civil. A Câmara nunca foi notificada de nenhum desses fatos de forma preliminar, eu acho que obviamente para não atrapalhar as investigações, e chegou a esse ponto de diagnosticar que no contrato, que nós já tínhamos uma desconfiança, mas que é um contrato muito específico hoje, para você ter uma ideia, poucas cidades no Brasil têm uma PPP. E poucas cidades no Brasil utilizam desse novo formato, um exemplo, de contraprestação, onde você não paga mais por tonelagem, você paga pela contraprestação de serviço. Isso é uma nova forma, um exemplo, de contratação no Brasil através da questão das empresas de limpeza urbana. E o que é mais interessante nisso tudo é que o que deflagrou foi essa operação, porque houve uma denúncia do próprio ex-presidente da Câmara, dizendo que tinha uma relação que não era uma relação, vamos dizer assim, republicana, correta, porque tinha caminhões, um exemplo, desse vereador, não o nome dele, mas de uma outra pessoa que o representava, nesse sistema, e com essa empresa e a prefeitura, e aí a polícia começou a investigar. Nós não recebemos nenhuma denúncia desse intervalo de tempo, mas sabíamos, porque volta e meia a polícia ia até a prefeitura, levava documentos em algumas ações específicas de busca de documentos, mas nunca relatou à Câmara nenhum tipo de procedimento que estava sendo ali colhido pela polícia. Então vem agora o afastamento depois de uma investigação. Para descobrir como foi que a prefeitura passava recurso a mais, foi necessário que a própria polícia, através de uma ação direta com o Tribunal de Contas, fizesse uma investigação muito específica, porque você só consegue perceber com uma auditoria muito especial, porque você tem que saber o que aconteceu nessa fórmula que dá origem ao valor da contraprestação. E aí se chegou a um resultado técnico que deu origem a esse afastamento, que todo mês era repassado algo em torno de 300 a 400 mil reais a mais do que deveria. Isso só foi pego por uma auditoria especial. A Câmara não tem como analisar. Você analisa um documento que chega anualmente, que diz quanto foi investido, quanto foi pago, mesmo nessas licitações dessas empresas, mas você não tem a especificidade técnica para analisar algo dessa natureza. É tanto que exigiu uma investigação de quase 2 anos.
E conseguiram chegar nesse valor, nesse cálculo que está apontando aí um montante de 21 milhões. Então é algo muito específico. Muito específico. Carvalheiro, alguma pergunta? Tenho. Eu vou fugir um pouco, Claro. presidente, do contexto de segurança e dessas ações que estão ocorrendo em todo o estado, na verdade no Brasil. Tá? Eu vou mais para um lado do turismo. Tá? Presidente Fábio Barro, pré-candidato a prefeito de Paulista. Com relação, tá, a esses últimos anos, estamos declinando muitas ações e quase nenhum projeto para o turismo. Isso extremamente é ruim para o desenvolvimento da cidade, seja Recife, Paulista, em qualquer estado, em qualquer município. Tá? O senhor terá um projeto de desenvolvimento turístico à frente da prefeitura, caso eleito, já que o senhor tem o seu currículo, a patente de professor, biólogo e especialista no meio ambiente? Deixa eu complementar, Fábio Barros. Veja, Paulista, o Paulista, como queiram, tem um dos maiores potenciais turísticos do estado pelo tamanho de sua costa. Se não me engano, são 14 quilômetros. Exato. Dentre tantos problemas já inexplorados, dentre tantas perdas, principalmente do ponto de vista industrial, onde já teve o maior polo industrial do estado e é um dos maiores do Nordeste, Paulista também não tem sido competente em gerenciar adequadamente tamanho potencial. Então, como isso vai se dar eventualmente numa gestão sua à frente da prefeitura? Primeiro, Paulista é uma cidade que, como você muito bem colocou, tem um potencial absurdo. E é um potencial que está muito agregado a uma característica que é da cidade. Um exemplo é a cobertura de áreas verdes, a cobertura de áreas protegidas por lei. Porque às vezes você pode ter numa cidade uma área ambientalmente, de alguma certa forma, preservada, mas essas áreas não terem proteção ambiental. Paulista tem 42% de toda a sua área territorial sob condição de proteção legal. Não quer dizer que com isso você tem essas áreas protegidas também das invasões, não esteja protegidas, um exemplo de algum tipo de desmatamento, não esteja protegido de queimadas ou de outras agressões. Certo. Inclusive 42%. Uma cidade que talvez poucas cidades no Brasil tenham isso. E isso também foi resultado de um período em que eu passei como secretário de meio ambiente. Eu fui secretário de meio ambiente por 18 meses. E eu pedi para sair depois que encerrei a minha tarefa. A minha tarefa era garantir a cidade. Uma legislação ambiental, primeiro, que desse essa condição de protegê-la por legislação municipal, não só por legislação estadual, não só pelo Sistema Nacional de Proteção de Áreas de Preservação, mas que Paulista pudesse ter novas unidades de sua própria condição quanto município, de uma gestão e de uma política voltada para o meio ambiente. Então, não é nada. Entre 2013 e 2015, nós conseguimos, na cidade, garantir 6 novas unidades de conservação municipal. Se você fizer um levantamento nesse período no Brasil, não há nenhuma cidade no Brasil que tenha feito isso. Infelizmente, na época, o prefeito Júnior Matuto não teve a sensibilidade de fazer disso uma resposta também na comunicação da própria prefeitura para fazer saber. Mas isso não só se transformou em lei, mas isso se transformou em áreas protegidas. Isso significa quase 800 hectares protegidos de Mata Atlântica e da biodiversidade de entorno, que a gente chama os ecossistemas associados. A exemplo do próprio mangue e do estuário do Rio Timbó. Mas vamos lá, 14 quilômetros de praia. Beleza, nós sabemos que nós temos 14 quilômetros de praia. Mas nós temos pelo menos 7,5 quilômetros sob pressão absurda de erosão costeira, que desconfigurou o litoral da cidade de Paulista, resultante de uma política errada de contenção do avanço do mar, que começou no Porto do Recife, na década de 40, e que se estendeu até o nosso tempo, destruindo as praias de Olinda, depois as praias de Paulista, e isso fez com que nós perdêssemos, vamos dizer, a naturalidade das nossas praias, principalmente do trecho que vai da Ponta do Janga até o Forte de Pau Amarelo. Porém, nessa área mais urbanizada, onde se encontra o bairro maior da cidade, que é o bairro do Janga, é o maior bairro da nossa cidade, o mais populoso, nós temos ali um grande potencial gastronômico, porque as pessoas que procuram, exemplo, um comerciante da orla, que procura aquele espaço, que tem uma orla ainda bastante preservada de forma urbanística, por exemplo, você tem 2 quilômetros no início do Janga ali, que tem calçadão, está muito maltratado, mas se bem estruturado, só essa área, que é uma área iluminada, que é uma área
calçamento, é uma área que você pode fazer o que a gente propõe, e está no nosso projeto municipal de desenvolvimento, um parque linear na beira-mar, onde você terá equipamentos, onde as pessoas poderão interagir com esse espaço, não só para caminhada, mas o espaço para o idoso, o espaço para a criança. O que o senhor chama de parque linear? Porque como a costa ela é linear, quanto instrumento de convivência, você tem esse ambiente, um calçadão, e ele tem 2 quilômetros, você pode criar equipamentos integrados em toda essa área, que pode integrar não só as pessoas que ali moram, que ali convivem, que ali interagem. Não adianta você só ter um calçadão. Você tem que ter um espaço para a saúde, um espaço para o idoso, um espaço para a criança e, principalmente, um espaço onde você possa, e já se criou esse espaço anteriormente, mas a prefeitura não levou à frente. Foi um trabalho, inclusive, incentivado por mim, que foi a chamada a feira, né? A feira de artesanato, na costa, na orla, mas não era só uma feira de artesanato, nós precisamos ter um espaço de ponto cultural, onde as pessoas convivem. Se você for agora nesse horário já vai ter muita gente caminhando. São centenas agora, nesse horário. Antes das 17 já tem gente lá. Muita gente caminhando, no início da manhã e no final da tarde, mas esse espaço é muito pouco aproveitado pela intervenção do poder público, então uma das nossas ações passa por aí. Com relação ao conjunto das praias, que vai de Pau Amarelo ao que nós temos de melhor, em termos ainda balneário, que é exatamente Maria Farinha, aí sim, tem um potencial gigantesco. Primeiro porque interage com toda a região do litoral norte, litorânea. Você tem ali Itamaracá, você tem a Coroa do Avião, você tem ali os municípios de entorno, como Igaraçu, inclusive fazemos fronteira com Abreu e Lima. O Rio Timbó ele não está dentro plenamente do nosso município, ele nasce do município de Abreu e Lima. Ele tem margem paulista e margem Abreu e Lima. Depois ele vai ter margem paulista e margem Igaraçu. Então, esse rio ele precisa ser não só preservado, porque é um dos estuários mais bonitos do nosso litoral inteiro pernambucano, até porque eu fiz a oceanografia e tive a oportunidade de fazer pesquisa, que vai da costa pernambucana quase como um todo, e nós temos ali um potencial turístico que não está sendo utilizado, não é de agora não, são 16 anos sem um projeto nessa... E por que eu falei 16 anos? Porque o Ministério do Turismo, ainda do governo Lula, e posterior a ele, criou muitas linhas de financiamento onde o município de Paulista podia ter sido integrado, e não foi, faltou projeto. Faltou projeto do poder público. Quem administrava o Paulista naquela oportunidade? Nós estamos falando aqui de SPEC a Júnior Matuto, passando por Ives Ribeiro. Então nós temos aí um período de tempo grande, onde pouco foi feito, e lá se encontra ainda em forma natural, sem interferência de equipamentos turísticos que possam melhorar essa região. Ou seja, o também pré-candidato Ives Ribeiro teve a oportunidade de fazer alguma coisa e não fez nesse contexto. Não, aí não é uma questão de uma crítica pessoal. Não estou Eu sei, mas na política as pessoas às vezes acham que você está falando da pessoa. Eu não tenho essa preocupação. Eu estou colocando é que não tem projeto. Agora, nós temos em Paulista algo que nenhuma cidade no Brasil, ou quase nenhuma cidade no Brasil tem. Você falou do litoral, falou do turismo, mas o turismo tem que estar agregado também à história. Nós temos o Forte de Pau Amarelo. Quantas cidades têm um forte das características históricas que é o Forte de Pau Amarelo, que pode ser um grande ponto de cultura e história. Abandonado, né? Abandonado. E o pior, sem nenhum tipo de investimento de entorno, permitindo o que aconteceu nos últimos 20 anos, que é a ocupação dessa área de forma desordenada, impedindo, inclusive, políticas públicas futuras de melhoramento do entorno. Isso é um prejuízo que lá na frente vai custar muito caro, né? Mas só para, me perdoe, para finalizar, o nosso projeto de desenvolvimento passa por geração de emprego. Você tem que dar condição sustentável ao turismo, mas com geração de emprego. E Paulista tem um potencial muito grande. Náutico, muito forte. Nós temos... na Praia de Maria Farinha e no Pontal de Maria Farinha, uma oportunidade de se criar ali um grande ponto de integração da região metropolitana norte, que está apagado por falta de investimento do governo do estado também. É preciso ver por esse ângulo, é preciso incentivar o turismo para o norte do nosso litoral e, obviamente, o nosso projeto passa por aí, que tem uma visão sustentável de como integrar tudo isso. Por que eu falei do Forte? Porque o Paulista tem um outro roteiro que não está sendo utilizado, que é o roteiro de um grande museu a céu aberto. Você tem um Forte, você tem as igrejas, você tem um Pontal, que pode ser utilizado como esse museu. Nessa linha, você vê, realmente você tem razão, que a gente vê o grande desenvolvimento do litoral sul, né? Isso. Um investimento maciço, né, no litoral sul e realmente o abandono do litoral norte. Faltou no litoral norte lideranças políticas capazes de conduzir, principalmente no município do Paulista, que é o maior município praticamente da região norte. Faltou lideranças políticas para conduzir também esses investimentos que foram para o sul, para o norte,
com tantas boas características de litoral, de história, tudo isso? Eu posso acrescentar, Fábio Barros, não faltou também, você está presidente da Câmara, você não foi eternamente. Sim. Do mesmo jeito que em 16 anos 3 prefeitos passaram e não fizeram, muitos vereadores estão lá. Sim. E cadê os projetos desses vereadores? Por que não se impôs, já que você é um conhecedor, é um cientista do negócio, falou com tanta propriedade e convencimento a nós? Cadê também, não só lideranças políticas, cadê os vereadores do Paulista que não se projetaram literalmente em cima disso, pelo menos com metade da sua gula, da sua gana aqui apresentada para nós? Vamos lá. Primeiro, nenhum vereador fez o que nós fizemos no nosso mandato. Primeiro, no primeiro governo, no meu primeiro mandato como vereador, eu fui oposição ao governo do atual, no então prefeito Ives Ribeiro. Você sabe que na condição de oposição, você tem dificuldade no processo de articulação, de idealização, de apresentação de projetos que possam ser absorvidos pelo executivo. Pelo contrário, você na oposição é visto apenas como alguém que cobra, mas você não é um parceiro ouvido no processo indicativo de ideias. Até porque o vereador ele não tem esse poder executivo, ele tem o poder fiscalizativo e ele tem o poder de legislar sobre o que cabe ao legislativo, não pode gerar uma despesa. A coisa mais esquisita do mundo é que você é vereador de uma cidade, qualquer cidade do Brasil, e nenhum projeto que você mande para apreciação na Câmara, que seja aprovado na Câmara, que seja sancionado pelo prefeito, não pode gerar despesa. É verdade. Então isso é um absurdo, isso faz com que o vereador seja engessado nas suas atitudes, um exemplo, nas suas idealizações, de projetar essas ideias para a cidade. Então meu primeiro mandato ele foi marcado pela oposição, e diziam até que eu não iria me reeleger, porque eu não tenho um papel assistencialista, nunca tive, eu não tinha um posicionamento governista, eu não tinha espaço no governo, nem para dialogar, então diziam, não se reelege, e me reelegi. Então a prova é que a população entendeu que a minha posição e meu posicionamento na cidade era importante. A reeleição vem de uma situação muito difícil em termos políticos, na disputa eleitoral, e nós conseguimos isso em 2012. O que é mais interessante é que em 2013 eu assumo como secretário. Se existe um legado para dar essa sustentação. Você assumiu junto com a reeleição do... Uma boa pergunta. Não assumi junto, do Júnior. Não, a pergunta não é bem isso. A eleição do Júnior. Terminou a eleição, eu fui eleito no meu segundo mandato, terminou a eleição, Júnior me convida a ser secretário de Meio Ambiente. Ele foi vereador comigo na Câmara. Certo. E a minha posição para o prefeito foi muito clara. Prefeito, eu aguardo 100 dias do seu governo. Se com 100 dias do seu governo eu entender que há condições que eu possa dar uma contribuição à cidade e ao seu governo, e eu entender que há realmente condições, porque há interesse real de mudança desses paradigmas postos aqui na cidade, eu ajudo, não há dúvida. Então vamos aguardar 100 dias do seu governo. E tem mais, se em 100 dias você achar que não cabe mais me convidar a ser secretário no seu governo, não há problema, porque eu me mantenho na condição de vereador e vou estar contribuindo na cidade, até porque eu não vejo aqui nesse momento a necessidade de um posicionamento oposicionista. Não havia uma condição para isso no início do governo de Júnior. Diga-se de passagem, os 100 dias dele foram muito bem construídos, eu não posso mentir. E foram muito bem construídos por várias pessoas que começaram a entender que era possível fazer planejamento estratégico da cidade, que era possível integrar as secretarias, as políticas. Então eu sou convidado 100 dias depois, assumo por decisão partidária, veja bem. Qual era o partido? Era o PT. Era muito comum, quando você é convidado a assumir uma tarefa de secretário, você imediatamente responder, tudo bem, eu aceito, se você o quer. Eu submeti a minha ida à secretaria, mesmo convencido de que seria importante para a cidade, ao partido, que na executiva e no diretório confirmaram que eu deveria cumprir aquela tarefa. Cumpri essa tarefa por 18 meses. Nunca trabalhei tanto. Se eu já trabalho muito como secretário, foi intenso. Para você ter ideia, toda a legislação, não dá para citar tudo, mas nós criamos a secretaria, nós criamos o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que até hoje tem uma responsabilidade de ser um espaço não só deliberativo, mas também ele é recursal, que é muito maior. Recursal significa o seguinte: você leva uma multa, qualquer um que cometeu um crime ambiental, um exemplo, uma infração, uma multa que estabeleça ali por crime ambiental, vai passar pelo conselho, não passa pelo secretário. E isso foi criado dentro de um sistema chamado SISNAMA, que é o Sistema Nacional. Desse Sistema Nacional nós criamos
por especialidade, a cidade de Paulista um sistema próprio. Se você pegar uma vez um vereador, viu chegar na casa, não vou dizer o nome aqui, mas viu chegar na casa aí algumas laudas, um absurdo número de legislação que nós produzimos, porque era o arcabouço inicial para construir uma política, as pessoas acham que é fácil, não é. E quando eu apresentei na Câmara, ele disse, não, você copiou isso de que município? Eu disse, faz o seguinte, vamos fazer aqui uma brincadeira, tu pega qualquer um desses textos que estão aqui produzidos, legais, como proposta, coloca aí no Google, se tu achar um artigo em qualquer outra lei do país, porque tem que ter identidade, né? Você vai procurar isso numa busca, você identifica logo que ali houve um plágio, um Ctrl-C, Ctrl-V. Se tu achar, eu pago. Agora eu pego toda a legislação que tu já aprovou aqui na casa e vou colocar no Google. Aí eu também quero ser pago por cada cópia que você fez. Porque foi um trabalho muito forte, Luiz. Nós fizemos um trabalho tão bom que o Ministério Público nos acompanhou nisso. Não foi uma coisa solta, não. Porque como era, Paulista passou a ser licenciadora, o município passou a licenciar, que antes dependia diretamente do governo do estado, especificamente do CPRH. Nós fizemos uma seleção, não foi uma seleção simplificada. Junto com o Ministério Público, não podíamos fazer um concurso porque a gente não sabia a demanda real de licença no município. Nós fizemos uma seleção com prova, junto com a UPE. Entraram 33 técnicos de nível superior que passaram a ser analistas. O governo do estado tem, no estado inteiro, não chega a 100. Nós tínhamos só numa cidade 33, que agora teve concurso público há uns 2 anos atrás, porque eu deixei amarrado que no término de 4 anos, obrigatoriamente teríamos concurso público. Então é uma cidade que tem uma equipe técnica hoje na área ambiental. Existe um plano municipal para a secretaria, nenhuma outra secretaria tem um plano. Isso comecei a perceber que o governo não era tão integrado como dizia que ia ser, mas deixei uma contribuição. Se você levar em conta que o meio ambiente cuida do patrimônio turístico, a nossa dificuldade com o Forte de Pau Amarelo não foi uma dificuldade com a questão do forte estar abandonado. A dificuldade foi o entendimento com o IPHAN de um projeto de reforma e a falta de vontade do governo na Secretaria de Infraestrutura de buscar recursos específicos para o entorno, principalmente. Então, assim, nós deixamos uma estrutura. Então, no segundo mandato, eu me dediquei 100% à construção de uma legislação ambiental que dá hoje ao município uma característica que a maior parte dos municípios do Brasil não tem, Paulista tem. E, por fim, assumo a presidência da Câmara, ainda tenho 1 ano e meio ainda como integrante ao governo, relacionado com o governo, mas vendo as dificuldades que iria enfrentar. Deixo o governo porque não encontro mais identidade no governo de Júnior Matuto. E aí, amigo, eu estou na oposição. Este mandato como presidente, há 2 anos que eu venho num processo de oposição. E essa oposição foi se consolidando, e isso faz com que eu não tenha poder de fogo no governo para dizer eu acho que poderia mudar isso poderia ser melhor, aquilo, que é uma coisa que de forma sugestiva os vereadores podem fazer com o executivo. Não quer dizer que eles executem. E eu não sou um vereador. Quem me conhece na minha história inteira, eu não tenho uma rua calçada na cidade inteira. Eu nunca calcei uma rua, porque vereador não calça a rua. Então eu nunca entrei nesse esquema de dizer essa rua está sendo calçada porque eu pedi, apesar de existir esse documento formal na Câmara, você pode pedir o calçamento de uma rua. Eu prefiro discutir com a sociedade, isso eu fiz muito. Depois trazer uma proposta de emenda, colocar no orçamento da cidade e junto com a população exigir aquela rua ser calçada pelo executivo. E ele provar que aquela rua sendo calçada é importante, não só para quem mora naquela rua, mas para o conjunto da mobilidade daquele bairro. Então sempre foi assim minha tarefa. É uma luta, né? Vereador Fábio Barros, pré-candidato à Prefeitura do Paulista, nós tivemos aqui o primeiro bloco mais longo da história do Politicando e eu não me arrependo, porque eu não tenho dúvida que nós estamos ouvindo coisas extremamente assertivas, não sei se necessariamente nessa ordem, propositivas para os paulistenses, mas nós aqui estamos satisfeitos do ponto de vista técnico e didático. Garrafinha, chama o intervalo que a gente vai diminuir o próximo e o Carvalheira vai perguntar que tá louco para fazê-lo. Você está ouvindo Tá Feito com Luiz Barbosa. Nova FM.